Olá! Hoje vamos falar sobre as onças pintadas, sobre o simbolismo e as representações arquetípicas associadas a ela, e também vamos compreender um pouco sobre o seu comportamento para que a gente possa entender como nós humanos atribuímos todo esse universo simbólico a esse animal, que é um animal incrível, poderosíssimo e é o maior felino das Américas. Na verdade, ele é o terceiro maior felino do mundo, ficando atrás do tigre e do leão. Só que em termos de mordida, ela pode ser considerada a mordida mais forte do mundo felino em relação ao seu tamanho, né? Proporcionalmente, ela tem uma força absurda nessa mandíbula. Essa mandíbula, ela é capaz de quebrar cascos de tartaruga. Então, esse animal, a primeira coisa que a gente vai falar sobre ele aqui, na realidade, é sobre essa potência. A onça, ela é um animal muito ativo, ela fica ativa de 60% a 50% do tempo do seu dia, isso é bastante coisa, e ela tem essa força absurda. Então, ela é muito ligada nas metáforas, nas lendas e mitos que a gente vai ver, a essa coisa do poder, da força. Ela é um predador de topo. Acima dela, isso significa que acima dela não tem ninguém aqui nas Américas, né? Ela é caçada só quando ela é bebê, quando ela é pequena por outros animais ocasionalmente, mas depois disso não tem quem caça um adulto. Ela caça de uma maneira diferente dos outros felinos, porque geralmente ela não pega aqui no pescoço, que é uma prática que a gente vê em diversas espécies de felinos, ela vai na cabeça, porque ela quebra o crânio, assim, é um poder absurdo que a onça tem. Então, essa questão do poder, da força, de estar no topo, de poder caçar praticamente tudo que existe, porque ela pode, se ela quiser. Claro que ela prefere presas maiores, porque já que ela vai gastar o tempo dela caçando, vai gastar energia, caloria, ela vai caçar numa presa já que é interessante, que vai dar bastante caloria para ela também. E tudo isso faz com que ela seja o quê? A rainha das nossas selvas, dos nossos cerrados, das nossas planícies, porque apesar da onça pintada ela gostar de ambientes mais fechados, diferente do puma, né, que a gente chama de sussuarana, que ele gosta de áreas um pouquinho mais abertas, a onça pintada ela gosta de áreas mais fechadas, mas ela está em todos os lugares, desde o sul dos Estados Unidos até mais ou menos o nordeste da Argentina, e as populações maiores, mais expressivas, estão aqui no Brasil. Cerca de 50% a 60% dessas populações maiores estão aqui no Brasil. Então, ela é uma rainha. E por ser a nossa rainha da selva, como se a gente fosse pensar na África, o leão é o rei da selva, é o predador de topo que a gente pensa quando a gente pensa sobre a África, aqui a gente pensa na onça, ela é muito associada a questões de realeza. Principalmente a realeza masculina, porque apesar da gente chamar de onça no feminino, aqui nas lendas que eu vou contar para você, existe alguma relação com o feminino também, mas ela é bastante relacionada aos reis, aos grandes senhores, aos chefes das sociedades que existiam aqui nas Américas. Outra característica também importante das onças é que elas são animais de hábitos principalmente crepusculares. Elas podem caçar de dia, elas podem caçar de noite, mas a maioria delas, na maioria dos casos, a gente vê que ela prefere essa hora do crepúsculo para ter as suas atividades. E o que isso significa? Quem já viu vários vídeos aqui no canal sabe que as sociedades das Américas, né, os ameríndios, desde o sul da América do Sul até lá o Alasca, eles têm uma cosmogonia em comum, que seria a base das suas crenças, algo básico, não significa que as suas crenças são iguais. Significa que uma base destas crenças é muito parecida, que eles compartilham essa base dessa cosmovisão. E nessa base dessa cosmovisão, ou seja, dessa crença de onde saem todas as outras coisas, está a crença de que nada é permanente, de que a natureza e tudo que há nela, incluindo os homens, os animais, as plantas e etc., está em constante transformação
e que é nesse ponto de transformação que se cria tudo que existe da natureza. Então, tudo que existe na natureza nasceu de um ponto de transformação e se espalhou e foi criando outros pontos de transformação, ou seja, locais ou situações que são consideradas próximas a pontos de transformação são locais muito poderosos para os ameríndios. E o crepúsculo é justamente uma zona de transformação, é uma zona que está indo do sol do dia para a noite, portanto é uma zona muito poderosa. Então, a onça, ela transita por uma zona de poder, além de tudo, tem essa característica. E essa característica, ela está ligada também à questão do xamanismo, que é também algo comum entre os povos das Américas como um todo. As onças pintadas são animais geralmente solitários. Então, elas, claro, vão se encontrar em algumas ocasiões, principalmente quando é época de reprodução, acasalamento. Então, a questão do território ela vai ser bastante parecida com a questão do território do tigre, por exemplo, para quem viu o vídeo do tigre. Então, o macho ele vai ter um território maior e dentro do território dele, ele vai permitir que existam mais ou menos de 2 a 3 fêmeas. Cada fêmea também tem o seu território. Uma fêmea não costuma invadir o território da outra, muito menos um macho o território do outro, né? Então, o território do macho é maior e dentro desse território do macho existem os territórios das fêmeas. Então, o acasalamento acredita-se que pode ocorrer em várias épocas do ano. As fêmeas, elas vão ter os filhotinhos que são mais ou menos de 4 a 2, geralmente 2, vão cuidar desses filhotinhos sozinha, então é um cuidado maternal, essencialmente maternal, né? A gente vai ver essa força também da maternidade nessa imagem, aí que tá também essa força do feminino na onça, né? Quem nunca viu aqui no Brasil aquela expressão que a mãe vira onça para cuidar dos filhos, é exatamente isso. A onça, quando está com o filhote, ela fica especialmente brava, ela não deixa nem que machos cheguem perto, ela não gosta que machos entrem no território dela quando ela está com o filhote. E ela chega a ser agressiva também com outras fêmeas, se elas ultrapassarem o território nessa ocasião que ela está cuidando dos filhotes. E ela vai, claro, ensinar tudo para esses filhotinhos. Os filhotinhos vão ser dependentes dela de 3 a 6 meses, mas depois eles vão ficar juntos ainda por bastante tempo, até uns 20 meses ou mais, aprendendo tudo com essa mãe, né? Tudo que é possível aprender. Então, toda aprendizagem, todo conhecimento do mundo, todo conhecimento do território é um conhecimento feminino que é passado para esse animal que depois vai ser visto pelos povos como uma força mais masculina. Bem, vamos começar então falando sobre a região andina. Lembrando que para a arqueologia, a região andina não é aquela que é somente em cima dos Andes ou em cima das montanhas, ocupadas por sociedades como, por exemplo, a Inca, mas sociedades que são mais ou menos delimitadas pela Cordilheira dos Andes, ou seja, as sociedades que estão no litoral do Pacífico são também chamadas andinas, e algumas sociedades amazônicas no Peru, na Bolívia, no Equador, também estão englobadas dentro dessa grande área cultural que a arqueologia chama de área andina. Nessas áreas, a onça pintada é mais conhecida como jaguar, então a gente vai ver essa nomenclatura na arqueologia. E a gente vai ver que, de modo geral, fica claro aquilo que eu disse para vocês. A figura do jaguar é muito associada aos grandes senhores, né, ao masculino que tem o poder sobre uma sociedade ou várias sociedades. Ela tem uma característica bastante desse fogo solar, porque o rei é solar, de certa forma, para essas sociedades, né? Porém, ela também vai ter essa característica mais de noite, na sua forma de pantera negra, que eu já fiz o vídeo, então essa parte vocês assistem lá no outro vídeo, porque é muita coisa diferente. E vai ter também a sua parte mais ligada à noite, nessa questão mais xamânica. Então, os xamãs dessa sociedade também vão se valer dessa transformação na onça, né? Dessa transformação mística, dessa viagem espiritual na qual eles se transformam em onça.
E também o jaguar vai estar presente na religião oficial de cada sociedade. Porque dependendo da sociedade que a gente estiver analisando, a gente vai ter um grande senhor e seus sacerdotes que representam a religião oficial, e nós também vamos ter as práticas xamânicas que não necessariamente podem estar ligadas diretamente a essa questão da religião oficial, né? No Peru, principalmente, acredita-se que existia um culto ao jaguar. E aqui eu vou explicar isso bem, porque no meu mestrado eu estudei exatamente isso e demonstrei que isso está bastante exagerado, embora não seja algo que não existisse. Existia, era extremamente importante, como eu falei para vocês, estava ligado ao Estado, aos grandes senhores, a essa questão do rei, né? Vou chamar de rei, que fica mais fácil. Mas, na época que estava sendo estudado, essas questões estavam sendo estudadas ali na primeira parte do século XX e tudo mais, existia uma grande necessidade de fazer com que algo do passado pudesse ser utilizado como símbolo para que as pessoas vissem o Peru como um país forte, um país guerreiro, um país cheio de poder. E o Júlio Tello, que é um dos principais arqueólogos envolvidos nessa história do felino como um felino pan-americano que seria o mais importante de todas as divindades, ele viu na figura do felino essa figura de exaltação nacionalista que o Peru precisava. Então, o que aconteceu foi que inúmeras imagens de inúmeros animais diferentes, como eu mostro no meu mestrado, foram chamadas de felinos ou de jaguares, e estavam muito longe de ser felinos, né? Eram raposas, eram leões marinhos, morcegos, macacos, enfim, de tudo. Então, todos esses animais, de forma geral, eles têm o seu lugar e sua grande importância nessas sociedades, mas o jaguar estava entre os mais importantes, estava sim, e era aquele que era mais ligado aos senhores, sim, de modo geral. Então, a gente vai ver, por exemplo, em Chavin de Huantar, como eu citei para vocês, né, diversas imagens de felinos, em templos muito importantes, em vasos, que é uma coisa que é muito vista nas sociedades peruanas aqui andinas, essa representação do que é importante em vasos, que certamente tinham várias funções ritualísticas a depender da ocasião ali, né? Então, nós temos diversas cenas importantes nesses vasos e diversos animais importantes nesses vasos, e nós vamos ver várias vezes a imagem do jaguar. Também na cultura mochica, por exemplo, nas sociedades mochica, que eram sociedades que representavam muitos animais, a gente vai ver também os jaguares, e a gente vai conseguir distinguir que é um jaguar e não um outro felino, principalmente pelas marcas que são muito diferentes nos jaguares, nas onças, do que nas jaguatiricas, do que nos gatos do mato, do que nos gatos do Maracajá, por exemplo. Porque a onça, ela vai ser a única que vai ter esse padrão de roseta, que é esse círculo, né? Geralmente com uma bolinha dentro, com 2 bolinhas ou pintinhas dentro. O leopardo lá da África não tem esse padrão, né? Então, esse padrão, ele é realmente da onça. E ele ajuda a gente a ver onde é que está, então, a imagem da onça. Também, esses caninos exagerados que eles faziam, né, tanto nos jaguares quanto em outros animais, eles vão estar, então, ligados a essa questão de poder, ligados a essa questão de ferocidade, porque lembra, esse canino, essa mordida, ela é extremamente forte e ela quebra casco de tartaruga, né? É muito comum que nessas sociedades a gente veja também animais compostos, que são animais fantásticos, seres fantásticos, e que têm diversas funções e mitos e lendas relacionados a eles. Então, nós temos um animal, por exemplo, na sociedade mochica, que eu chamei de animal da lua, que está sempre ligado a essa questão noturna, essa questão da lua, e que tem também atributos de jaguar, pode ter, né, atributos de raposa, de jaguar, de tatu, de diversos animais, então também temos ali. E, claro, nós vamos ter a serpente, né, com cabeça de jaguar ou de raposa, ou geralmente de um mamífero e o corpinho de serpente, que vai ser muito similar,
em termos simbólicos, a serpente emplumada da Mesoamérica, né? Então, aqui eu tenho um vídeo do dragão, que eu falo bastante da serpente emplumada, se vocês tiverem interesse, mas a serpente emplumada é esse ser cujos atributos eles variam. Então a gente vai ver aqui nas Américas uma grande quantidade de cabeças mais parecidas com canídeos, com raposas. Lá na Mesoamérica a gente vai ver mais essa cabeça de felino grande, né? A gente entende que provavelmente é um jaguar mesmo, né? Uma onça. Lá nos Estados Unidos a gente vai ter talvez esse felino sendo representado mais como um puma, por exemplo. Nós vamos ver lá nos Estados Unidos que ele tem galhadas de veado, na Mesoamérica que ele tem muitas plumas, por isso serpente emplumada, que é Quetzalcóatl, que é o vento. Enfim, mas ele vai ter basicamente um corpo de serpente e uma cabeça de mamífero, né? Na grandíssima maior das vezes. E vai ser muito ligado ao jaguar na Mesoamérica. E é nessa ligação com Quetzalcóatl, que é uma entidade do vento, que a gente vai ver essa serpente emplumada também ligada ao elemento ar. A serpente emplumada, ela é capaz de trazer chuvas, prosperidade, ela é capaz de trazer raios, o fogo, ela é capaz de trazer os ventos. Então a gente vai ver o jaguar ligado a todos esses elementos quando a gente foca nessa questão da serpente emplumada, por exemplo. Em uma das sociedades mais antigas da Mesoamérica, que é a sociedade Olmeca, nós temos, por exemplo, uma figura que ficou conhecida na arqueologia como homem-jaguar, que seria, então, como o próprio nome já diz, né, uma figura que geralmente tem um corpo humano, um corpo masculino, e uma cabeça de jaguar. Existem muitas controvérsias se seria mesmo isso ou não, porque também no México existe essa ilusão de ver jaguar em todo lugar, não que não seja importante, mas alguns pesquisadores já dizem que talvez não fosse um jaguar, talvez fosse um sapo com a boca de dentes caninos grandes e impressionantes do jaguar, então uma figura mais mesclada, mas de qualquer forma é uma figura importante, que é associada aos grandes senhores, né, ao poder, sempre assim, sempre nós vamos ver isso. E também aquele que protege a casa, acredita-se, né? Que eram entidades que poderiam ser colocadas nas casas para fazer essa proteção. Quem que não quer a proteção de um jaguar, né? Ou de um homem-jaguar? Então a gente vê mais ou menos aí uma ideia também do xamanismo, daquele que se transforma, do homem que é capaz de transicionar entre o jaguar e o humano, também já nessa sociedade olmeca. E na sociedade maia, nós vamos ver a serpente emplumada, como eu falei para vocês, né? Tem diversos exemplos, por exemplo, no templo de Chichén Itzá, nós temos representações enormes da serpente emplumada, que lá é chamada de Kukulcán, né? E tem claramente, nesse caso, uma cabeça felínica e muito provavelmente é a do jaguar mesmo, né? Mas nós também vamos ver inúmeras mesmo, representações de deuses com características de jaguares. Os jaguares eram extremamente importantes para os maia. E com atributos ligados ao raio, às chuvas, à fertilidade, à ferocidade, ao poder, enfim, inúmeras, né? Vou ficar o dia inteiro falando sobre elas, mas é bastante interessante, é um estudo que dá um mestrado por si só, fala só das entidades felínicas da sociedade maia. E na sociedade mexica, que a maioria das pessoas conhece como asteca, nós temos a mesma coisa, né? A mesma questão do poder, a mesma questão dos senhores, dos grandes senhores, das peles de jaguares sendo utilizadas por eles, e também das divindades, né? Mas eu vou ressaltar aqui a figura do guerreiro jaguar, né? Que é esse guerreiro que era muito importante na sociedade asteca, né? Os guerreiros animais, eles estão presentes em diversas sociedades aqui das Américas. Elas têm muitas coisas em comum, tem muitas coisas que são características específicas, mas tem muitas coisas em comum. Uma delas é a presença de guerreiros animais. Então aqui, por exemplo, nos Andes, a gente vai ver os Mochica com o guerreiro raposa, o guerreiro águia, o guerreiro beija-flor, o guerreiro tudo. E lá, na Mesoamérica, a gente vai ver como o guerreiro mais importante, aquele que está no topo do ranking dos guerreiros, o guerreiro jaguar. E em segundo lugar, o guerreiro águia.
É importante dizer que a sociedade asteca não tinha um exército formado pelo Estado, como a gente vê, por exemplo, na Roma Antiga, ou hoje mesmo. Então, como que funcionava? Existia a escola Teupochkali e a escola Kamiakaki. Nessa primeira escola, as crianças que frequentavam eram crianças das classes mais baixas. E na Kamiakaki eram crianças que vinham da nobreza. Então, nessa escola e na outra escola, os meninos iam ser ensinados a ser guerreiros. Todo cidadão, então, masculino ia ser, de alguma forma, ensinado a ser guerreiro em algum momento. E poderia seguir essa carreira, vamos dizer assim, né? Claro que nas escolas das classes mais baixas era a arte da guerra mesmo, que eles estavam sendo ali treinados para ficar no meião, né? E nas sociedades mais nobres eles já eram treinados para ser grandes líderes, né? Grandes generais, por exemplo, a gente pode usar esse termo aqui para comparar. E para você se tornar um guerreiro jaguar, que é o top ranking desses guerreiros, você tinha que, durante a sua vida, né, o seu treinamento, se você resolvesse seguir por esse lado, você tinha que ter capturado ao menos 6 inimigos, que muito provavelmente iam ser dados ao sacrifício, que é uma prática comum na sociedade asteca, o sacrifício principalmente no topo das pirâmides, por exemplo. E o guerreiro jaguar, como ele tinha um ranking muito alto, ele é visto nessas cenas de sacrifício junto com os grandes senhores, com os grandes líderes religiosos, que ele realmente era elite asteca, né? Então, a gente vê que esse poder, essa força, essa potência, ela está mostrada ali no guerreiro. Ele tinha toda um treinamento diferenciado, né? E ele só está acima, né? Quem está abaixo dele é o guerreiro águia, que é outro predador extremamente eficaz. Então, aí a gente vê uma escolha simbólica bem certeira para colocar num guerreiro, né? Bem, falando aqui do Brasil, é claro que a onça, ela tá, assim, quase de uma forma unânime em tudo quanto é mito, quanto é lenda dos nossos indígenas, né? Sendo que ela tá espalhada pelo Brasil todo praticamente, né? Ela só não é hoje em dia vista nos Pampas, lá no sul, mas pode ser que no passado ela fosse também. Então, são inúmeros, eu não tenho como falar de todos, nem de todas as sociedades que têm mitos com onças, né? Então, vou citar algumas como exemplo. Entre os Yalapiti, do Alto Xingu, a onça ela é tida como criadora do Sol e da Lua, que por sua vez são os criadores dos humanos, ou seja, veja o alto grau de importância que tem essa rainha da nossa selva, né? Ela que simplesmente criou praticamente tudo o que vai gerar humanidade para esse povo. Os Baniwa também têm a onça em um alto grau de consideração, porque para eles as onças elas estavam aqui desde antes da criação do universo. Então elas têm um conhecimento sobre as coisas que é incomparável. Elas têm informações e acesso a como funciona a natureza de uma maneira que os homens nem sonham em ter. E ela está nesse ranking, né, absoluto aí do universo, mas ela é precedida pelo gavião real, que é também aquele que tem também muita informação e muita sabedoria, e você vê como isso é semelhante à questão asteca do guerreiro jaguar e do guerreiro águia, né, em segundo lugar. Então, em ambos essas sociedades, eles viram como predador de topo o jaguar mesmo, né, a onça, né, e em um segundo lugar poderoso as águias, os gaviões, etc. Entre os Kayapó, a onça teria sido aquela que teria inventado o arco e flecha, e os homens roubaram, deram um jeito de roubar esse conhecimento da onça. Então, a gente vê aqui não somente a questão da ferocidade do guerreiro, do atacar, se apoderar do que quiser, porque a onça faz o que ela quer, mas também nesses dois casos, a questão do conhecimento, que é aquela parte que eu estava explicando lá no começo do vídeo sobre a mãe que vai passar o conhecimento de todo o território para esse filhote, que vai ser o topo da cadeia alimentar. Então, a gente tem um lado masculino e um lado que vem do feminino.
E dizem, né, os Kayapó, que a onça utilizava o arco e flecha com fogo, uma ponta de fogo, e que depois que os homens roubaram, ela passou a usar então só os seus dentes, e do fogo que ela tinha sobrou só o brilho no seu olhar. Entre os Tupinambá e também entre os Ticuna, a onça é um ser que é muito poderoso e que ameaça o Sol e a Lua, podendo, em alguma dessas lendas, engolir a Lua, comer a Lua, como um eclipse, por exemplo, né? E aí varia, né, como que essa Lua depois se livra disso. Às vezes seus filhos, os gêmeos, os guerreiros gêmeos, matam a onça, libertam a mãe, mas também aí a gente vê a onça com esse poder celeste, né, o poder sobre os céus, um conhecimento tão grande que ela consegue comer a própria lua. Então, ferocidade, conhecimento e um poder sem fim, porque ela come o que ela quiser, ela come até os astros do céu. Bem, então nós vimos que a onça, ela representa um poder que é um poder ligado muito à questão do xamanismo e à questão das lideranças indígenas e dos grandes guerreiros indígenas. Então, o que acontece quando os portugueses ou os colonizadores espanhóis vêm para as Américas e veem que a imagem da onça é a imagem do poder desses indígenas? O que fazer? O que vocês acham que aconteceu? O que a Igreja Católica da época fazia muito bem, que era demonizar tudo que ia contra o que ela queria. Então, portanto, a onça foi demonizada, porque ela representava o que eles queriam ter. Então, foi feito todo um esforço de uma catequização desses indígenas, e dentro dessa catequese, a imposição de que a onça era o demônio, que ela tinha grandes dentes como demônio, grandes garras como demônio, que ela matava como um demônio. Então, que, portanto, ela não era aquele ideal que a igreja queria. A igreja não quer ninguém com poder competindo com ela. Então, a primeira coisa a se fazer é pegar o símbolo de poder daquelas sociedades e demonizar e falar que está tudo errado, que você vai para o inferno e etc, etc. Para confirmar essa situação, com o crescimento do gado aqui, que foi trazido, e a onça, claro, viu aquele monte de bicho enorme no cercadinho e falou: para que eu vou caçar, né, se eu tenho muita mais facilidade de pegar esse gado aqui, que é enorme e muito melhor. E começou a matar gado, e mata até hoje, né, de uma maneira bastante comum, né? A gente vê os grandes problemas que temos com onças no Pantanal, por exemplo, com criadores de gado, o que reforçou ainda mais essa imagem da onça como aquela que é o demônio que está matando o meu ganha-pão aqui. Além de tudo isso, a onça, ela é aquela que domina a selva, que domina o que é incontrolável, que come animais crus, em oposição ao homem, que seria o ser civilizado, né? Homem, entende-se homem branco colonizador, no nosso caso português, que vai matar o animal de uma forma que para eles é civilizada, que é o animal que ele cria, e que vai cozinhar esse animal. Essa oposição cru e cozido é uma oposição que foi muito estudada por Levi-Strauss, que é um antropólogo muito importante, e que vai dizer muito dessa coisa do que é o selvagem, do que é a alma selvagem, do que é esse poder e do que é o civilizado, do que é o cozido, do que é o europeu, do que é o certinho para esses povos. Então, a gente vai ver que a onça se deu mal, como muitos animais, né, se deram mal na mão da Igreja Católica, como tantos outros. Bem, como eu falei para vocês, é impossível falar todas as lendas, mitos, sociedades que tiveram a onça como protagonista de alguma forma. É uma figura de um simbolismo riquíssimo, de um universo simbólico muito rico. Mas eu escolhi algumas aqui para ilustrar essas características desse animal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham pela onça um grande respeito, porque ela é nossa rainha e ela é, além de tudo isso, um indicador de que o nosso meio ambiente está saudável, está equilibrado. Até mais.